Meu nome é Andrea e eu vou falar para vocês sobre as boas práticas para a biofabricação. E o que vai ser abordado aqui nesse vídeo? As definições de boas práticas, boas práticas de laboratório, boas práticas de fabricação, qual a importância de você ter esse tipo de implementação dentro do seu laboratório, qual a regulamentação vigente sobre isso, e onde você encontra essas normas para fazer esse tipo de aplicação e como proceder para você ter a certificação de boas práticas de laboratório. E também vou fazer um apanhado geral de como iniciar, começar os primeiros passos da aplicação das normas na obtenção dessa certificação. Então, gente, pegue o seu café, pegue o seu chá, muita paciência e, por favor, não durmam durante a apresentação, porque realmente esse não é um tópico fácil e tem muitos detalhes que vocês vão precisar rever várias vezes. Bom, definindo boas práticas, como boas práticas de laboratório, então o que significa isso? Não é só você lavar as mãos, você manter a bancada arrumada, tudo isso é uma parte de gerenciamento de risco, tá? É um gerenciamento de trabalho e gerenciamento de pessoal. Então, no escopo geral, as boas práticas de laboratório é um conjunto de normas que dizem respeito à organização, as condições sob as quais os estudos em laboratório ou campo são planejados, realizados, monitorados, registrados e relatados, tá? Então você precisa fazer anotação de tudo o que você está fazendo e de todas as coisas que estão sendo feitas no laboratório, tá? Ele tem como princípios fixar os padrões mínimos para um laboratório para funcionar de forma adequada, visando sempre o homem, a natureza, os animais e o meio ambiente. Tá? Isso também vai bastante em encontro com a biossegurança, tá? E segurança do trabalho também. A principal abrangência é que eles são aplicados a estudos relacionados à saúde humana, vegetal, animal, ao meio ambiente e em todos os casos previstos de normas. No Inmetro, você também tem vários requisitos para ser um auditor de boas práticas de laboratório. E no site deles vocês vão encontrar uma infinidade de documentos que são todos pertinentes a essa boa prática de laboratório. Conhecendo o que os certificadores vão avaliar, você consegue então preencher todo o checklist que eles vão verificar no seu laboratório. Então, quais são os objetivos para você ter, que você quer chegar para você ter uma certificação de boas práticas de laboratório? Primeiro, você quer garantir dados confiáveis. Isso serve tanto para você ter publicações mais robustas e tanto para você ter produtos que possam ser certificados. Com isso, você vai ter padronização de procedimentos, você vai poder racionalizar o trabalho, então gastar menos reagentes, quando você for fazer um experimento, utilizar ao máximo que esse experimento pode trazer para você e organizar melhor todos os passos que você vai realizar, inclusive saber de antemão qual o número de amostras você precisa para não precisar ficar repetindo o experimento, tá? E inclusive eliminar erros operacionais. O que significa isso? Um dia a balança quebra, outra vez está descalibrado. Então, se você tem o costume de fazer uma checagem regular de todos esses padrões, se esses equipamentos de precisão eles estão calibrados, com isso, então você vai sempre eliminar esses erros operacionais, tá? E quais são os prós, né, das boas práticas de laboratório? Tem aceitação mundial dos dados, tá? Você mostrando que trabalha com boas práticas de laboratório, os seus resultados nunca, assim, vão ser pouco questionados. Você já sabe o que vai faltar no seu laboratório, como vai faltar, quais são os equipamentos que você vai precisar recomprar entre reagentes, equipamentos que vão quebrar, equipamentos obsoletos, até mesmo softwares. Então, com isso você tem o acesso à informação de como vai indo toda a produção dentro do seu sistema, tá?
Com isso, você tem realmente a melhoria na qualidade dos resultados e sempre vai ter o aperfeiçoamento dos procedimentos de trabalho, tá? Lembrando que todos os procedimentos, tudo que você faz, sempre vai precisar de revisões. Então, isso agiliza muito você fazer as revisões conforme vão mudando os reagentes, conforme você tem novos equipamentos, se você vai fazendo upgrade dos seus equipamentos, tudo isso então você vai aperfeiçoar o seu trabalho, porque você tem mais rapidez, as informações e o que está acontecendo, tá? Tudo funciona junto. Esse aqui é o modelo de organograma, tá? Lógico que ele é adaptado para condições específicas. Então, o que a gente vai ter? Um gerente da instalação, que pode ser uma instalação de pesquisa ou uma instalação privada também. Você vai precisar ter do lado dele, você tem a garantia da qualidade, tá? Que tem a função de fazer o arquivamento dos procedimentos de boa prática de laboratório. Então, aqui, essa pessoa que vai fazer a garantia da qualidade, ela precisa guardar os registros de tudo que foi feito no laboratório, de todos os reagentes, e aí ele precisa entender de arquivamento ou físico ou arquivamento eletrônico, tá? Que existem normas para esses dois tipos de arquivamento. Esse gerente da qualidade, quem vai fazer esse papel de garantia da qualidade, vai então olhar tudo, né, a fase de campo, os resultados da fase de campo, checar todos os relatórios, quais são as fases de laboratório, acompanhar todos os processos, tá? Tudo isso precisa ser repassado para a garantia da qualidade, que vai então fazer o arquivamento e manter o registro de tudo, tá? E essa pessoa da garantia da qualidade, ela geralmente também fornece treinamento para as pessoas que estão aqui nessas outras partes de baixo, para que os dados sejam coletados de forma adequada, tá? E tudo isso, né? Então você vê que aqui a garantia da qualidade, ela está intermediário entre o diretor do estudo, né? Quem é o responsável pelo desenvolvimento de algum estudo, tá aqui entre o gerente da instalação e o diretor de estudo, porque ele vai reportar para os dois, tá? Os dois precisam se reportar para essa pessoa. E como é que acontece e o que a gente tem de visão do estudo? Então, o estudo vai passar por algumas fases, né? Então, você tem a fase de preparação, a fase pré-experimental, a parte experimental, o pré-relatório e o pós-relatório. Isso para todos os estudos que estão sendo feitos, tá? Em cada fase, o que vai acontecer? Aqui você vai ter que desenvolver os protocolos, né? O desenvolvimento da pesquisa, então definir protocolos, definir calendários, quais vão ser os recursos, se a gente tem os recursos no laboratório, se precisa comprar, de onde vai sair o dinheiro. Tem que ter um plano de monitoramento do diretor do estudo e verificar se precisa e ver a visita de qualificação, se precisar, tá? Esse é o desenvolvimento. Na preparação, então a gente vai ter que desenvolver os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, proporcionar treinamentos para as pessoas que vão trabalhar nos estudos e nas pesquisas, verificar quais são os padrões de calibração dos equipamentos, calibração de tudo que você vai usar, como vai ser a documentação, desenvolver instruções de trabalho, determinar as substâncias testes, né, o que você vai usar como referência. Geralmente, nos trabalhos em biofabricação, a gente diz melhorou ou piorou em relação a, né? Então, esse sistema teste é o que vai ser o nosso A, né? Tem que ser melhor do que esse teste, né? Se for pior, o trabalho é rejeitado, né?
Aqui são as substâncias teste, então quais vão ser as substâncias também, né? O sistema teste, a substância teste, e aqui as substâncias de referência. Então, todos esses padrões aqui, eles precisam estar muito bem definidos, tá? Então, começa-se por aqui também. Aí você tem a condução do teste, né, conforme foi planejado. Aí você tem a avaliação, que aí depois a avaliação, interpretação e os resultados finais para então fazer um relatório e com isso vai para a parte do arquivamento. Lembrando que todos esses documentos precisam ser guardados por no mínimo 5 anos para você ter a documentação vigente e é o que, dentro de um sistema de normas, é o que é recomendado. Tá? Então, o que faz a garantia da qualidade? Né? Ele trabalha com um conjunto de documentos, né? A gente vai trabalhar com documentos que vão ser procedimentos, desenhos, as instruções de trabalho. Na garantia da qualidade, a gente também vai ter os recursos físicos, então quais são os equipamentos, quais são as máquinas e qual a instalação do prédio, tá? Tanto na parte de escritórios quanto nas partes de laboratórios. Em relação aos recursos humanos, eles então avaliam se os colaboradores vestem a camisa da empresa e seguem os preceitos das boas práticas de laboratório. O âmbito de aplicação das boas práticas de laboratório, ele pode ser tanto no privado como no governamental, tá? No âmbito privado, a empresa só coloca realmente se é para ter uma certificação da empresa, né? E com isso ela vai agregar valor, vai investir tempo, dinheiro, para realmente se sobressair no mercado, né? Como uma empresa certificada. E na parte governamental, na parte de pesquisa e desenvolvimento, isso é uma visão minha, né, que eu sempre falo que a gente não precisa trabalhar de qualquer jeito. Na parte governamental, a gente pode trabalhar com uma empresa privada, embora não seja exigido, mas é uma questão de costume, tá? É uma questão de estilo de vida, né? Aí, lógico, tem gente que aceita e tem gente que não liga muito, mas é bom, porque assim você sempre prova que os seus resultados e o que você está fazendo realmente é reprodutivo e não é cópia de ninguém. Então, entrando na biofabricação, como as boas práticas de laboratório se aplicam na biofabricação? O que a gente precisa saber e como é que ela está inserida em tudo isso, né? Então, como definição, né, a gente tem a definição de 2016 pela Sociedade Internacional de Biofabricação, que é a geração automatizada de produtos biologicamente funcionais com organização estrutural a partir de células vivas, moléculas bioativas, biomateriais, agregados celulares, tais como microtecidos ou construções híbridas de materiais e células por meio de bioimpressão ou biomontagem e processos subsequentes de maturação de tecidos. Essa referência está nos comentários, tá? Para quem quiser olhar com mais cuidado, com mais interesse. Em todo caso, ela também está disponível no site do CTI Renato Arte. E o que trata isso? Na verdade, a gente está falando então de biomateriais que vão ser usados na parte de fabricação de impressão de tecidos. Então, aqui no livro do Biomaterial Science, aqui do professor Hartner, né, que é o primeiro autor, eles têm aqui quais são os espaços necessários para você, então, desenvolver um biomaterial. Independente se ele vai ser um material sólido, se ele é um hidrogel, ou se ele vai ser bioimpresso ou não vai ser bioimpresso. Então, aqui você tem uma ideia de como acontecem essas expertises. E, geralmente, muitos materiais e muitas técnicas acabam ficando aqui. No teste do dispositivo, então, às vezes, você tem coisas interessantes, você vai fazer o material, você fala que ele é ótimo, faz toda a produção, mas aí você entra aqui
no teste do material. No teste do dispositivo, o material ele pode ser tóxico e ele não é biocompatível, tá? Às vezes também, então ele tá bonitinho, tá tudo certo, mas aí você quer então colocar no mercado. E aí então você começa a entrar nos processos regulatórios, porque você não viu antes o que é exigido como processos, o que é pedido para você fazer a regularização do seu produto. Então, aqui nessa apresentação, eu vou abordar essa parte aqui dos processos regulatórios também. Então, de acordo com CTI Renato Arte, na parte da Promed, né, aqui da Promed, o que eles dizem das linhas de pesquisas da biofabricação? Uma das linhas de pesquisas é a modelagem de estruturas tridimensionais para crescimentos de tecidos e órgãos, chamados de scaffolds biológicos, tá? Simulação computacional de processos envolvidos em crescimento de órgãos e impressão 3D de novos biomateriais. Então, resumindo em uma figura, o que a gente tem? A gente tem primeiro uma parte computacional, que vai fazer a modelagem de como vai ser a estrutura para ser impressa, tá? E aqui, então, você tem a interação da máquina, computador com a impressora, tá? A bioimpressora. O que você vai precisar? Você pode fazer biomateriais que possam ser sólidos e que você consiga imprimir com a manufatura aditivada, tá? Coisas sólidas, coisas que talvez precisem de um outro processamento, que provavelmente não vão ter células, porque geralmente são polímeros ou materiais que precisam de um tratamento de temperatura. A gente também tem aqui a parte de desenvolvimento de hidrogéis, ou materiais que não precisam de alta temperatura para serem bioimpressos. E aqui a gente tem a parte das células, tá? As células que podem ser geradas no formato de esferoides, né? de pequenos órgãozinhos, pequenas organelas que podem estar misturadas aqui, formando as tais das biotintas. E essas biotintas podem então também ser bioimpressas num material sólido diferente do que está aqui. Então você pode ter um híbrido desses dois materiais, tá? E tudo isso então visando chegar aqui na parte médica, né? Então você vai colocar no seu paciente, né? Numa vida humana, para melhorar a qualidade de vida e dar mais conforto para o próximo, né? Então essa é a ideia. Então são esses os passos que vão acontecer. E aí como é que você coloca tudo isso dentro da regulamentação, né? Então vamos sair da beleza, né? Assim, ai, meu mundo perfeito, minha pesquisa maravilhosa. Mas como eu vou fazer isso virar um produto comercial, né? Como é que eu vou comercializar esse meu produto? Então, o que você precisa saber? Você precisa saber que o local onde você vai produzir esse bioimpresso precisa ser certificado, tá? O seu processo precisa passar com registro na Anvisa, tá? Tudo o que você fez aqui, ele precisa ser confirmado por algum laboratório credenciado do Inmetro, tá? Daí você vai ter uma certificação, um dossiê, né, de todo o seu produto, para então você entrar com seu registro na Anvisa e poder comercializar o produto. Ah, mas a bioimpressão, ela é um produto feito sob medida para cada paciente. Ótimo, chegamos num ponto interessante. Por quê? Porque ele também precisa disso, tá? Então, a Anvisa é um órgão regulamentador, ele foi criado em 1999, tá? E com isso ele vem regulando
vários produtos para a saúde. Para vocês terem uma ideia de como acontece a distribuição das secretarias e das gerências da Anvisa, né? Então aqui você vai ter na primeira diretoria, o que interessa para a gente é esse GSTCO, que é a gerência de sangue, tecidos, células e órgãos. Então a parte de cultura de células, que eu já vou explicar daqui a pouco, vai precisar ter um registro aqui, tá? E a parte de bioimpressão, ela entra aqui, na GGTPS, Secretaria-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. Dentro da Anvisa, o que você precisa fazer primeiro? Primeiro você vai regularizar a empresa junto à vigilância sanitária, tá? Mas não é a gente não é uma empresa, é um instituto de pesquisa. Assim, vale também para a área onde vai ser produzido o material para ser implantado, tá? Lembrando, da bioimpressão, a bioimpressão ou vai ser usada in situ, no caso de pele, em alguns casos, né? Então precisaria levar o equipamento para um centro clínico, ou se a gente for, ou se houver a impressão do material numa instalação, ele precisa então seguir as normas de validação e regulamentação, regularizar aquele local, tá? Então é esse local que vai ser regularizado junto à Anvisa. E o que você precisa saber? Você precisa saber da RDC 50, que ela vai tratar da área específica. Então, mesmo que aqui a gente diga que projeto físico de estabelecimento assistenciais de saúde, é o que nele, nessa RDC 50, estão todas as especificações para um laboratório que vai também fazer produtos para a saúde. Então, precisa também ter um ambiente com partículas controladas, pessoal controlado, os equipamentos precisam ser controlados. E aí, como é que você vai regular tudo isso, né? Então, no ambiente, qual a luminosidade, qual a temperatura de trabalho, quais são os pontos de água, os pontos de gases, toda essa parte de infraestrutura, ela é descrita nessa RDC 50, tá? Preciso conhecer. Não precisa. Mas é importante conhecer tudo isso, saber de cor e salteado, não. Mas você precisa, uma vez na vida, entrar nessa norma, nessa RDC, caso o laboratório precise de uma expansão, precise de alguma adequação, ele não pode sair do plano original. E se ele já está certificado, ele não pode sair daquele espaço. Toda vez que mudar o espaço, precisa fazer uma nova vistoria na Anvisa, tá? Na verdade, você entra com pedido na vigilância sanitária estadual, que avisa, que depois, então, ela passa para a Anvisa, tá? Nessa RDC 50, ela explica direitinho como é que você vai fazer tudo isso. E todas essas RDCs estão na descrição do vídeo, que vocês podem acessar o link delas, tá? O que interessa pra gente, então, é essa RDC 59. A RDC 59, então, ela vai tratar dos requisitos para a implementação das boas práticas de fabricação para produtos médicos. Então, boas práticas de fabricação, boas práticas de laboratório, boas práticas de procedimentos laboratoriais, todos eles passam pelo mesmo conjunto de ideia. Protocolos, notificação, tudo anotado, tudo padronizado, tá? Então, aqui também, essa é a norma que você vai ter que estudar, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais dela. Ela você precisa estudar, isso daqui é a implementação das boas práticas de fabricação. Então, ele vai tratar desde a entrada da matéria-prima até
a embalagem final. A gente vai ter que se preocupar até com a embalagem. Não agora no momento, mas você precisa saber que a embalagem vai ser um problema mais para frente. Modo de esterilização, como fazer a garantia da esterilização, tudo isso, tá? Depois também a RDC 16, né, que a gente tem aqui, tudo isso em relação à vigilância sanitária, tá? Só da regularização da empresa. Uma vez conseguido a regularização com a RDC 50 e a 59, a 16 ela vem com o tempo, tá? Porque é lógico, toda vez que você tiver um produto, a sua licença dura 5 anos, tá? Então, a cada 5 anos você precisa fazer a renovação da licença do produto. E lembra que eu falei para vocês? Ah, mas o nosso produto, ele é customizado, ele não é um produto normal que a gente vai ter a grande estoque, vai fornecer para o hospital, não, ele é individualizado um por um, tá? Então, infelizmente tem uma RDC para esses tipos de produtos, tá? Que se mescla. Então, essa RDC 305, ela tá puxando coisas da RDC 59 e da RDC de classificação do produto que eu vou mostrar agora, tá? Bom, para você então, você já fez lá todos os requisitos para a empresa e como é que eu vou classificar o meu produto, né? Você precisa fazer o enquadramento sanitário. Na página da Anvisa, a gente tem todos onde a Anvisa trabalha, onde a Anvisa tem alcance. Então, agrotóxicos, alimentos, cosméticos, laboratórios analíticos, insumos farmacêuticos, tudo, tá? O que interessa pra gente? Produtos para a saúde e essa parte de sangue, órgãos e tecidos, tá? Quando você clicar com o seu mouse no link que vai estar na descrição, você vai abrir uma biblioteca, vai abrir um arquivo PDF. Isso é importante vocês saberem, tá? Por quê? Porque todo ano tem atualização de normas na Anvisa, tá? Às vezes, de um mês para o outro, mudou alguma coisa que estava tramitando, acabou virando legislação, uma RDC diferente, tá? Que cancela outras. Essas que eu estou mostrando para vocês, elas são o básico do básico. Então, para acontecer alguma modificação delas, vai ser mais difícil, embora elas possam incorporar algumas novas recomendações, que no final acabam sendo até um pouco mais brandas. E uma coisa que a Anvisa preza muito é você trabalhar junto com as agências internacionais, tá? Então ela trabalha muito com a comunidade europeia e com os Estados Unidos via o FDA, Food and Drug Administration, tá? Que fazem a regulamentação dos produtos deles e assim, mesmo que um produto seja regulado lá, ele também precisa passar pela regulamentação aqui. Mas é que você vai, a Anvisa está começando a aceitar dossiês de outros países, se todos passaram pela mesma bateria de testes, tá? Então, os testes recomendados pela Anvisa são os mesmos recomendados pelas outras agências internacionais, tá? Não tem nada de diferente. Ou que é até melhor, porque daí você pode fazer o seu registro tanto na Anvisa, como no FDA, como na Comissão Europeia também, tá? E quais são as normas que a gente vai, então, olhar, assim, com bastante direção? Quando vocês olharem o PDF que vai aparecer, você tem várias coisas várias normas, tá? O que é importante, quais são as pinçadas que são interessantes para a gente agora no momento? A RDC 751, tá? Que trata sobre a classificação de risco, os regimes de notificação de registro e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de um dispositivo médico, tá?
Essa RDC veio substituir a RDC 185, que era muito antiga. Tem novos produtos no mercado com outros tipos de tecnologia, então a Anvisa teve que se atualizar nesse ponto. E o que tem de diferente da anterior para essa 751? Que agora a 751 ela trata de softwares para diagnóstico. Então, os softwares usados para bioimpressão precisa ver se eles não se encaixam nesse tipo de regulamentação também, tá? Porque se você tiver na dúvida, encaixe, porque uma hora ele vai virar exigência, tá? Então, essa é a minha sugestão. Você percebeu, pode ser que seja, encaixe. Porque é melhor já ter todo esse processo começado do que chegar daqui a alguns anos e a Anvisa falar assim, não, agora eu quero, né? Não é porque eu quero, porque eu preciso. Não, é porque o mundo foi evoluindo, que ela vai falar assim, olha, agora eu estou precisando que as pessoas, que quem faz esse tipo de produto, me traga essa certificação, tá? Mesmo na parte computacional, na parte de software. Então, eu recomendo que comece. Lógico, né? Tem todo aquele tempo para adequação, 2, 3 anos para adequação, mas uma hora vai ter que fazer, né? Então, é melhor já começar agora. Então, lembrando, essa RDC 751, ela foi publicada agora, né? Um ano e pouco, e ela tem essas modificações. Então, agora estão incluídos softwares para diagnóstico. Então, precisa comparar. E a gente tem também, lá na parte de sangue e tecidos, a RTC 508 de 2021, que vai falar sobre boas práticas em células humanas para uso terapêutico e pesquisa clínica. Então, o que a gente quer? Então, dentro daquele processo de bioimpressão, o ideal era pegar as células do próprio paciente, né? Células tronco, né? Pode vir por tecido adiposo ou pode ser por tecido hematopoético. Separar, né, as células tronco e com isso você fazer a bioimpressão. Então, você vai ter que transportar o fluido biológico, fazer o tratamento desse fluido biológico e essas células, então, elas vão voltar para o paciente. E tudo isso você vai ter que seguir essa RTC 508, tá? Então, a parte de cultura celular, além dessa parte de pré-requisitos como biocompatibilidade, a gente também tem essa parte de células humanas para uso terapêutico, tá? Então, vai precisar se adequar nessas boas práticas também. Então tá, então aí eu vim, já regulamentei a minha empresa, já coloquei ela lá na RDC 50, já coloquei as boas práticas de laboratório com a RDC 59, já olhei lá o enquadramento do meu produto, né? O enquadramento é um material que vai ser implantado, então ele é invasivo, ele é risco 4, pode dar complicações, que tipos de complicações, então, mas tudo bem, a gente sabe qual é o risco, fez lá os testes de compatibilidade, caracterização do material, fez todo aquele conjunto. Aí você vai pegar todos esses testes, vai procurar um laboratório certificado do Inmetro, não precisa ser o Inmetro propriamente dito, dependendo do tipo de análise, você precisa levar para um laboratório credenciado. Esse laboratório credenciado, ele já tem seus procedimentos padrões de acordo com os testes e você vai confrontar os resultados do Inmetro com os seus resultados, mostrando que eles são reprodutivos em qualquer tipo de laboratório, tá? Então, o Inmetro vai confirmar se aqueles resultados que você tem realmente são os resultados, são resultados confiáveis. E daí, então, você vai partir para os próximos passos. E como funciona o Inmetro nesse sistema? O Inmetro, ele tem adesão da OECD, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
principalmente na Europa. A OECD, ela sempre atualiza uma lista de novos testes para biocompatibilidade. Então é um site super legal, principalmente na área da saúde. Ali você tem vários testes que estão acontecendo, esses testes validados. Quando a gente tem testes in vitro que estão substituindo testes em animais, a OECD que é a primeira a publicar, tá? Ela é a primeira a receber. Por quê? Porque eles trabalham com a ECFAM, que é a Comunidade Europeia para Validação de Testes in Vitro, e a ICFAM, que é a correspondente nos Estados Unidos, tá? Então, tudo isso está indo muito rápido nessa parte de substituição de animais para testes de biocompatibilidade. E eu trabalho com células. E todos esses testes, eles pedem boas práticas de laboratório. Não tem como fugir, tá? Então, o próprio Inmetro, então, ele faz uma relação de quais são os documentos aplicados para fazer as boas práticas de laboratório aqui dentro do Brasil. Inclusive, dependendo de como for, o que estiver sendo conseguido no laboratório, se não vai ser produto para impressão, assim, hoje é para colocar em humanos, mas se tiver outras ramificações para fazer contraprova de testes para substituição de animais em laboratórios, outros tipos de testes, você pode subscrever para a Anvisa de acordo, né, com todas aquelas PPLs que eles pedem, toda aquela documentação. Então vale a pena entrar no site das documentações da Anvisa e ver como acontece esse processo, tá? Então, aqui, então, só para terminar, o Inmetro acredita laboratórios associados para realização de testes de confirmação de segurança e eficácia de produtos. Então tá, aí eu vim aqui, de novo, regularização do espaço, regularização da empresa, enquadramento do produto já foi, já mandei os meus testes para o Inmetro, e aí então aqui eu vou fazer um dossiê do produto. Aí eu vou submeter aqui para a Anvisa, ela vai me gerar um protocolo, e aí eu tenho que aguardar. Com esse dossiê você faz uma petição eletrônica que vai gerar um protocolo, e esse protocolo tem até 90 dias para ser analisado dentro da Anvisa, para então, a partir dali, você vai realmente comercializar seu produto. Se você não for aceito, a Anvisa vai te dizer por quê. Então, sempre vem lá uma descrição e ela te dá um tempo para você se adequar ao que eles estão pedindo. Então, isso é interessante. Aí, você adequando, pode resubmeter o produto, ver o que vale a pena, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do dossiê, a gente tem aqui, mesmo que o produto seja de classe 1 ou classe 2, em que o processo é um pouco mais rápido, que aí você precisa fazer uma notificação para a Anvisa, mas de qualquer jeito você precisa ter todos esses capítulos preenchidos, tá? Então, com o preenchimento de todos esses capítulos, que são mais simples, tem que estar lá no seu dossiêzinho, tá? E nos produtos de classe 3 e classe 4, que é o caso de produto bioimpresso, aí então você precisa estar com um dossiê melhorzinho, aí você mostrar realmente o quanto ele não é tóxico, que não libera materiais que são tóxicos, ou se libera não é numa concentração que vai fazer muito mal, tá? Então aqui você tem, sabendo como você tem que fazer o dossiê técnico, você vai voltando os passos atrás, tá? Muitas coisas que tem aqui no dossiê técnico,
que são recomendados na RDC 751, eles vão endereçar para outras normas, tá? Então aqui tem que ficar super atento. E todas essas normas também, elas são atualizadas de tempos em tempos. Então, só para finalizar, no caso da biofabricação. Então, lembrando, como é que eu vou começar a cuidar do meu produto? Como é que eu vou começar a implementar as boas práticas dentro da biofabricação? Lembrando, parte desde a computação, modelagem, você tem essa parte aqui, você tem a segunda parte aqui do material, né, parte de material. Dentro da parte de material você tem aqui a parte com células, então vou colocar 2A, tá? Tudo isso para você ter o seu produto propriamente dito, né? Que o produto é esse daqui. E esse daqui é o cliente final. Tá? Esse é o cliente, ele é que vai receber o produto. Então, como é que eu vou começar as fases? Então, primeira coisa, o que vão me pedir? Vão me pedir a documentação de como eu trabalho, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar com a RDC 59, que é a aplicação das suas práticas de fabricação, embalagem e do produto, tá? E também lembrando que eu preciso comparar com a RDC 305, que é aquela específica para dispositivos médicos personalizados, tá? Então, primeiro a gente vai olhar isso daqui, tá? Ai, ela é muito abrangente, não tem tanta coisa, mas ela vai te orientar no que vocês vão precisar começar a se mexer, tá? Depois, toda essa parte do processo aqui, ela vai se enquadrar na RTC 751, tá? Aí, a RDC 751, para você fazer o enquadramento do produto, você tem várias regras ali. É interessante que vocês olhem. Então, não vai fugir do que vocês já fazem. Biocompatibilidade, biodegradação, toda essa parte do material. Então, aqui você tem a parte de materiais, a parte de biocompatibilidade, e o que você vai... Então, são os testes de biocompatibilidade da norma 10993. Isso daí vai ficar para um outro vídeo, porque uma coisa puxa a outra. Aqui na parte de materiais, a gente também tem uma parte aqui com a 10993. Aí também elas vão puxar, desculpa, a ISO. Elas vão puxar outras ISOs associadas a isso. Aí a gente tem as normas da STM e as normas também, algumas também da BNT, tá? Aqui na parte da parte computacional, eu sei que aqui na parte da impressora, você vai ter que entrar nas ISOs de regulamentação elétrica. E aqui, e também toda a especificação da bioimpressora, então, sabe, não dá para ficar trocando o nozzle toda hora, a seringa, ficar comprando uma de 5 ml, outra de 10 ml, isso daí vai ter que ser tudo padronizado, tá? Não vai poder ficar fazendo pesquisa quando você já tiver a instalação e a comercialização para o paciente, né? Você vai ter o produto para o paciente. E aí, uma coisa que eu vou ficar devendo, que precisa verificar, é se essa parte computacional também precisa de boas práticas de anotação e como fazer essa anotação, tá? Bom, eu espero que tenha ajudado.
Não é uma tarefa fácil, espero que vocês não tenham dormido durante a apresentação. Aqui fica na forma de vídeo, para se vocês precisarem rever alguma coisa, sempre. Então, repetir, repetir, repetir. Infelizmente, de uma vez não dá para fazer tudo. E na descrição aqui do vídeo, então eu deixei toda a lista das normas, das RDCs, para vocês começarem os seus trabalhos, tá? Então é um trabalho em grupo, é um trabalho que as tarefas precisam ser divididas e todo mundo é importante para isso, tá bom? Então, boa